Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VGHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de recebíveis. Ele é, se eu não estiver enganado, o primeiro fundo que se tornou hedge fund. Ele já nasceu hedge fund. O que é um hedge fund? Ele é um fundo de papel que pode investir em diversas classes distintas. Ele tem um mandato de investimento muito mais amplo. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 7,17. E ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses quase 15%. Mas cuidado, todo esse dividendo é para quem está comprando o fundo nesses valores aí depreciados. Quem tem um fundo lá na sua base, lá de base R$10, aí não vai ter todo esse dividendo aí. Atualmente o fundo está a um PVP de 0,85, isso indica 15% de desconto. E se a gente levar em conta que esse é um fundo de base 10, esse fundo está com quase 30% de desconto. Esse é um fundo que negocia com altíssima liquidez, ele vem negociando uma média de 3.160.000 por dia, uma liquidez muito alta, e ele vem de uma variação negativa de menos 13% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Como eu disse, esse é um fundo de base 10, e desde que ele veio a mercado, ele já veio mais ou menos nessa base. Então ele ficou negociando quando ele veio a mercado na faixa de R$10. No início ali havia uma desconfiança com o fundo, ele negociou 9,50, 9,80. Por algum momento ele chegou também a ser negociado um pouquinho acima dos 10, na faixa de 10,50, R$11. E até mais ou menos meados de 2022, ele ainda estava orbitando próximo dos R$10. Lá para o final de 2022, a cotação do fundo cai, ele começa a ser negociado uma época a mais ou menos R$9. Durante o ano de 2023, o fundo esboçou uma recuperação, saindo ali de 8,70 para algo mais ou menos de 9,80, 9,70. E aí, o normal, que todo o mercado começou a sofrer, ele começou a cair mais ou menos ali no início de 2024. Então ele caiu para mais ou menos R$9, até aqui estava mais ou menos, né, dentro da tranquilidade, mas no final do ano, todo o mercado de ações e também de fundos imobiliários caiu muito. Então esse fundo despenca para patamares ali de 8, depois despenca para patamares de 7, e aí, no mesmo finalzinho do ano de 2024, o mercado esboçou uma recuperação, então o fundo subiu, mas depois voltou a cair. E agora, de novo, no finalzinho de fevereiro, o mercado está esboçando de novo uma nova recuperação. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele tem um mandato, ele é um segmento híbrido, fundo de papel, prazo indeterminado e ele é de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. Esse é um fundo que conta ali com mais de 400 mil cotistas e ele tem mais de 164 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente ali R$ 8,39 e aqui é um ponto de atenção. Ele é um fundo de base 10. Mas, amor, por que ele então está valendo só 8? Marcação a mercado. Como ele tem muitos ativos dentro do seu portfólio e esses ativos estão muito depreciados, mas esse é um fundo que ele vale ali perto dos R$10. E ele tem um valor de mercado atual de 1.380 milhões. O último dividendo anunciado e entregue pelo fundo foi ali de 9 centavos. Continuando aqui, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. Então, o que a gente observa? Durante os momentos ali que a inflação estava bem alta, bem demasiadamente alta, o fundo estava entregando entre 1,20, 1,50 e até um dividendo extraordinário ali de 1,8. Teve momentos que houve arrefecimento da inflação, até mesmo deflação, e aí o dividendo caiu para 0,9 e ficou orbitando ali até mais ou menos 1,20. Atualmente, a gente vê que o dividendo novamente estava caindo ali para mais ou menos 1%, 1,10. E agora, com essa queda gigantesca que houve na cotação e os dividendos lateralizados, o dividend yield deu essa estilingada aqui, ó. Então, os últimos dividendos do fundo, 1,16, 1,18 e esse último aí, 1,26. Nominalmente dizendo, a gente vê as entregas aqui, ó. Na média, o fundo vem entregando aí facilmente 9 centavos. Excepcionalmente, ele fez entregas de 8, mas ele também entregou com uma certa facilidade um tempo 10, 11, 12, né? Então, quando esse fundo surgiu, ele estava entregando 12 centavos, até mesmo 15, 18, mas atualmente ele vem entregando entre 9 e 10 centavos, é o valor mais recente que ele vem entregando. Então, no dia 31 de janeiro, o fundo pagou no dia 7 de fevereiro
essa quantia aí de 9 centavos. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Ele está sendo gravado no finalzinho de fevereiro. Então, certamente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado aqui no último dia de fevereiro o valor a ser pago lá em março. Provavelmente, quando o vídeo for ao ar, ainda não vai ter sido feito o pagamento aqui ainda. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, né? E a gente observa o seguinte: o fundo vinha com rentabilidade muito alta, superando até o CDI, mas com essa queda do final do ano aí, atrapalhou um pouco a rentabilidade do fundo. Então, atualmente, o fundo vem com 24% de rentabilidade, o CDI do período vem com 48%, o IPCA 26%, o IFIX com 8%, e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, vem ali com 51% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório e acessível, mas que por canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você ainda tem vários benefícios. Você vai ter acesso antecipado a vídeos, você também participa do grupo do Telegram, tem também preferência quando pede o vídeo, enfim, ajuda demais aí o nosso canal. Continuando aqui, nós contamos também com a nossa planilha de controle financeiro, que é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, é uma planilha barata, acessível e que vai te ajudar aí de inúmeras maneiras. E mais, você comprando a planilha aí, além de tudo isso, vocês nos apoiam financeiramente, então, desde já, muito, muito obrigado. Por fim, nós contamos aí com os nossos e-books. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis e com conteúdo muito agregador. Adquire os nossos e-books, porque além de você ter um ótimo produto, na compra dos e-books você apoia o nosso canal. Desde já, muito, muito obrigado. Então aqui agora nós chegamos no relatório gerencial. E o relatório da Valora, de todos os seus fundos, apesar de aqui ter 23 páginas, vocês vão ver que não é um relatório muito, muito longo, não. Antes da gente ir para os detalhes aqui, pode ver que o fundo tem uma ampla liberdade de investir. Olha o tanto de ativos distintos que ele pode investir. Ações, mesmo sendo um fundo imobiliário, ele pode investir em ações do setor imobiliário. Ações de shopping, ações de construtoras, tá? Então ele pode investir em debêntures, participações em SPS, PIPs, FIAs, CEPACs. Pode investir em fundos imobiliários, que é o tradicional, os CRIs, FDICs. Então, assim, tem inúmeras opções de investimento aí que o fundo possui. O fundo cobra de taxa 0,9% de gestão e administração, 20% de performance, se eles baterem o IPCA, mais a média do IMAB. E aqui a gente vê alguns detalhes aí que a gestão traz. Então, o fundo lá, ó, em janeiro, tinha 99% do seu patrimônio alocado em 148 ativos diferentes. Ele tem 1.378 bilhões investidos e ele tinha ali 20 milhões em alavancagem, a um custo de CDI mais 0,8. Então aqui ele fala sobre a distribuição de 9 centavos, o que é que isso equivale, né, de rentabilidade. Ele fala também sobre as alocações que o fundo fez aí e os casos de inadimplência. Então vamos ver aqui os casos de inadimplência. Caso de inadimplência, os CRIs Celina continuam inadimplentes desde junho. E com o aumento da PDD sobre o CRI, os mesmos passaram a representar 0,6% dos ativos do fundo. Ou seja, apesar de ser inadimplência, é algo que não está impactando tanto assim os resultados do fundo. A venda final dos terrenos do CRI Guaicurus ainda está condicionada à diligência ambiental. Então isso aqui é um outro ativo que deu problema dentro do portfólio, mas eles já executaram e já receberam a garantia por trás da dívida. Então note, mesmo que ocorra o pior, na grande maioria dos casos, o fundo consegue recuperar o recurso e até assim, 100% até sobrando, tá? Então, não é tão desesperador assim, ao ponto de que, caso ocorra algo grave com o fundo aí, o fundo perca todo o recurso que ele emprestou. Esse fundo é um dos gigantes no mercado no quesito de cotistas, né? Ele atingiu um número de 400 mil cotistas e tem uma liquidez muito, muito alta. Aqui ele continua falando, essa parte é importante para o que a gente vai tecer aqui. Inclusive, no título do vídeo, é a minha opinião sobre o conflito de interesse, tanto desse aqui quanto os demais vem falando, né, sobre conflito de interesse. E aqui o gestor vem falar o seguinte, ó. No início de fevereiro, o fundo fez um investimento em 3 CRIs que já tinha na sua carteira no total de 27 milhões. Para um fundo bilionário, né, isso aqui é um valor relativamente pequeno. Olha essa informação aqui, ó. Adicionalmente, o fundo vendeu também no início do mês, ó, início de fevereiro, sua posição total no CRI Vegri, que ele tinha 46 milhões nesse CRI. E ele fez essa venda com lucro. Por que eu estou falando isso aqui? Houve uma polêmica muito grande que começou a falar que a gestora estava
facilitando para ela mesma, dando... Porque assim, esse Vegri pediu carência aí, pediu waiver, pediu um afrouxamento, pediu uma condição bacana, e isso foi concedido. E até então, o pessoal ficou bem chateado achando que a própria Valora tinha feito essas condições. Mas esse tipo de situação foi dada pelo comprador do CRI lá, não foi dado pela própria Valora. Esse CRI Vegri, essa dívida Vegri do fundo lá, ela foi feita em 4 tranches. 3 tranches estava lá com o pessoal da Quineia, mas a tranche que foi dado desconto era essa tranche que estava aqui no fundo VGHF. Só que eles venderam isso aí para alguém e alguém deu esse alívio para o fundo aí. Mas, por mais que não tenha sido a gestão, nada impede disso ter sido um favor cruzado. O fundo aqui vende para alguém, esse alguém aí alivia o fundo, e o fundo também pode comprar de alguém algo e, se for o caso, aliviar ou meio que devolver o favor aí para quem ele fez. Isso é muito comum. Então essa história de conflito de interesse, que o pessoal tanto reclama, quando ele não é feito dentro da gestão, ela acaba ocorrendo ali cruzado. Então é muito comum mesmo, você ver um fundo imobiliário que tem um fundo da gestora A, e aí, esse é o fundo imobiliário B, tá? E aí lá dentro do fundo da gestora A, você tem um fundo imobiliário B. Então, isso é muito comum com fundos de papel, FOFs. Então essa história de, às vezes, é conflito de interesse. Muitas vezes o conflito não ocorre dentro da gestão, mas ele ocorre cruzado lá, as gestões aí trocando favor uma com a outra. Lá na frente, onde eu paro para falar do fundo, se eu tenho ou não, minhas impressões, eu vou falar minha opinião sobre o conflito de interesse, principalmente nesse fundo aqui. Então aqui foi vendido o CRI, e aqui a gente chega no portfólio. Então ele ainda estava aqui no portfólio, o CRI Vegri, 3,36%, é um fundo gigantesco. Isso aí não era nada representativo para o fundo, tá? Hoje a maior exposição do fundo é nesse Elbor, com 4,77%. Nesse vídeo aqui eu não vou fazer isso aqui, mas o que eu sugiro para vocês, ó. Vou dar um exemplo aqui, tá vendo esse Cash Me? Se você for descendo aqui, pode ser que tenha mais desse Cash Me aqui como devedor. Como aqui não aparece logo nesse início que tá aqui no vídeo, vamos ver aqui, ó, Tecnisa, ó, Elbor. Então, quando você, ó, o Elbor também é o primeiro da lista, quando você for olhar o devedor, não olhe somente para esse número aqui, ó, Elbor, 4,77%. Pode notar que tem mais Elbor aqui, ó, com 1,45, então aqui já tá dando 6. Mais Elbor aqui, tá dando 7. Mais Elbor lá embaixo que a gente viu, arredondando, tá dando 8. Então não olhe apenas para a posição que você vê aqui, achando que ela é uma posição menor, né? Então estude aqui, veja se essas duplicidades de devedores é algo que te deixa confortável, porque isso aí, a gente vê o quanto realmente o fundo tem disposição. E aí você vai ver se essas duplas ou várias exposições que o fundo tem é algo que te deixa tranquilo. Eu particularmente gosto do fundo, não acho que essas exposições que o fundo possui, mesmo essas duplicidades, sejam algo tão representativo assim, tá? Então a gente vê que no total de CRIs, ó, o fundo tem hoje quase que 50% do seu portfólio. Aí ele tem FDICs hoje 1%, fundos imobiliários, ele vai ter ali, ó, bastante fundos que ele herdou da aquisição que ele fez, né? Mais 43% em fundos imobiliários. Então ele tem uma exposição bem gigantesca aí. E note a questão aí do conflito de interesse, né? A segunda maior posição que ele tem também é diretamente no Vegri. Então, o que era o problema aqui? O fundo, quando ele investiu no Vegri, ele estava nas duas pontas. Ele estava na ponta devedora do Vegri e ele estava do outro lado na ponta credora do Vegri. Então, essa ponta devedora, eles venderam e agora eles continuam ali investindo diretamente no fundo imobiliário da casa. Mas eles não têm só o Vegri, eles investem em outros ativos da própria casa. Vamos procurar aqui, ó. Então eles investem no fundo de, ó, Valora, CRIF, CDI, o VGIR. Eles investem no VGIP. Eles também investem no FIINFRA deles aí. Então essa questão do conflito é algo que alguns ficam totalmente doidos aí, um desespero gigantesco, mas é algo que acontece e depois eu ainda vou falar a minha opinião. Continuando aqui, ele tem 1% em ações e ele tem ali 5% ali nas SPS que ele investe, o total que ele tem investido aí. Mais abaixo aqui a gente vê como que tá a média da carteira. Então sua carteira ele tem ali IPCA mais 9, foi o que ele contratou. Hoje, em razão da marcação ao mercado, tá IPCA mais 11. Isso é 50% da carteira de CRIs. Ele tem CDI mais 4, hoje está CDI mais 3,49 e é 49% da carteira de CDI. Se o fundo estivesse sendo negociado lá
no seu VP atual, né, 8,39, ele estaria tendo um IPCA bruto de 11 e um CDI bruto de 3,49. Como hoje o fundo está nessa casa de 7, 7,20 aqui, ó, ele vai estar ali com IPCA mais quase 13 e CDI mais 4 e pouquinho. Então, quanto mais barato você for comprando, maior é o seu retorno que você acaba tendo no fundo aí. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso canal. Então, se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar aqui de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça e pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia esse fundo? Você tem ou já teve ele no seu portfólio? E em relação a essa polêmica, essa problemática, você acha que a gestora Valora é uma gestora ruim ou boa? Eu, como sempre, né? Eu sempre sou transparente. Quem acompanha os vídeos no canal sabe que eu tenho os ativos da gestora. Eu tenho eu tenho o VGIP, eu tenho o VGIA. Então, eu gosto da gestora como um todo, tá? Mas aquela velha história. O que eu gosto não significa que seja bom ou ruim. Você tem que estudar para você chegar às suas conclusões. Eu sempre vou falar isso. Cuidado quando você vê alguém falando a respeito de algum ativo. Pesquise, chegue você às suas próprias conclusões. Não é porque alguém fala que algo é bom que você deva achar que é. Estude, veja se aquilo é algo que se enquadra dentro da sua perspectiva e aí você faça a sua tomada de decisão e compre ou não o ativo se você gostar. Enfim, como eu gosto do fundo da gestora, né, eu já vou antecipando. Para mim não é problema essa questão de fundo investir em ativos da própria casa, desde que não seja algo demasiadamente alto. E sim, se fosse o próprio fundo que estivesse dando conforto ali, liberdade, estivesse amenizando, seria uma situação um pouco ruim, mas faz parte. Antes, é preferível às vezes ocorrer o alívio do que depois o outro ativo lá dar problema e isso aí às vezes pode gerar uma situação muito até pior. E como eu disse, né? Se você for olhar com cuidado, direitinho, poxa, eu gosto muito do pessoal da antiga CSHG, que depois acabou sendo comprada pela Pátria. Eu gosto muito. E acho que eles são uma das melhores gestoras. Mas eles fazem, entre aspas, tá? Algumas situações lá internas. Eles vendem ativos para eles mesmos. O HGLG vende ativo lá para o seu HGCR e assim por diante. O HGFF. Isso é normal. É normal a gestora fazer negócio dentro da própria casa. Só que eles não dão publicidade. O fundo é tão grande que às vezes eles não dão publicidade nesse sentido. E aí eu faço sempre aquele alerta, né? Estude para você chegar às suas próprias conclusões. Não vá sendo levado pelo que alguma pessoa aí fez vídeo aí falando mal ou bem e tal, né? De toda maneira, eu gosto do fundo, tenho ele no meu portfólio, eu tenho ele na minha carteira pública, na minha carteira fechada, mas isso não significa que ele é bom ou ruim, não significa que vocês devam ter, nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui a gente volta ao relatório, a gente cai direto na DRE, demonstrativo de resultado de exercício, né? E aqui a gente vê que em janeiro o fundo teve um resultado de 16 milhões e 500 e ele teve despesas 1.698. Só que a gente vai calcular o que eu sempre faço, né? E ver o que as despesas do fundo aqui, ó, 23 milhões representam frente aos 200 milhões que o fundo receitou. Infelizmente a gestão não faz um destrinchamento das despesas, né? Pode ser que não é tudo isso aqui que vá para o bolso da gestão, mas como eles não fazem um destrinchamento, a gente vai considerar como se tudo isso aqui fosse para o bolso da gestão. Então vamos calcular aqui, ó, 23 milhões 945, que eu vou arredondar para 946. Esse valor aqui vezes 100, dividido pelo total de receitas lá, ó, 200 milhões 701. E aqui já vai um ponto ruim, né? Porque esse fundo antes não tinha uma taxa tão careira assim. E atualmente está superando os 10, que eu acho que seria o limite de estar bom, né? De 10 a 15 eu já acho caro, mas também acho que dá para se posicionar. Mas eu acho uma taxa careira. Continuando aqui, a gente vê como que o fundo está alocado hoje. Então, ele tem ali hoje 49% em CRIs, 37% em FIIs, que ele chama FIIs ou ações, né? FIIs líquidos. E ele tem ali 12% em ativos e líquidos. Ou seja, os líquidos, provavelmente ali ele consegue girar ou fazer ganho de capital. E os ilíquidos provavelmente são ativos para carrego, né? Para longo prazo. As espécies de ativos que ele investe aqui no geral, ó,
Então, 48% em CRIs, 43% em FIIs. Isso aqui a gente já viu lá à medida que a gente ia vendo, né? SPEs, ações, FDICs. Como que é a composição aí? Ele tem alguns tipos diferentes de PCA. IPCA apenas com variação positiva. IPCA com variação positiva mais compensação. 20% IPCA e 49% CDI. Então, hoje ele tem uma carteira bem meio a meio, né? Praticamente 50% IPCA, 50% CDI. E ele também tem inúmeros segmentos de investimento. A maior parte é residencial aí, mas ele tem pulverizado, escritório, shoppings, né? Então ele tem vários e vários segmentos de investimento. Aqui ele mostra os FIIs da carteira, segmentos que são, e os FIIs da carteira valor e da carteira renda, né? Então da carteira valor, quais os maiores segmentos, e da carteira renda, quais os maiores segmentos. Continuando aqui, a gente vê como que está o portfólio. Então ele tem essa ideia aqui, ó. Carteira valor, carteira renda. Então hoje 48% é valor e 57% é renda. Na carteira valor significa que ele pode vender. Já na carteira renda é que ele quer fazer carrego. Então a maioria dos FIIs dos CRIs, ó, ele quer carregar. Os FIIs, 8% dos FIIs ele quer carregar e um percentual bem irrisório de FDICs ele quer carregar. Agora tudo isso aqui, ele no momento que ele tiver oportunidade ele faz venda. Então ele tem ali ó, ações, todas as ações ele quer vender. 35% dos FIIs, ou seja, a maioria dos FIIs ele quer vender. As SPEs, assim que ele tiver oportunidade, ele vai vender. E aqui o fundo mostra mais ou menos como é que vai ocorrendo aí essa marcação ao mercado e a diminuição do patrimônio líquido do fundo. Aqui ele mostra a rentabilidade do fundo, né? Mês a mês, como que isso vem afetando o fundo aí. Aqui ele mostra as movimentações que o fundo fez de compra ou venda. E a gente chega no detalhamento dos ativos. Nessa parte final, que teoricamente para mim é uma das partes mais importantes do fundo, eu sugiro que você venha nessa parte, ó, da página 10 até a 23, é ele detalhando um por um dos devedores do fundo. Abra o relatório, veja se é alguma coisa que te agrada, né? Ó, CRI Augusta, o rate, sem re-rating, ele é CDI mais 5, é uma operação com HFISA, é uma incorporadora de capital aberto, ela está na bolsa. Essa operação tem como garantia alienação fiduciária de terreno. Então, quando tem imóvel dado como garantia, para mim, eu gosto bastante. Ele tem também cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de SPS, fiança da HFISA, com relação de garantia de 217%, ou seja, a cada 100 de dívida, ele tem 217 de garantias. Então, para mim, é uma dívida muito, muito sólida, né? Muito bem feitinha. Nem todas as garantias são tão boas assim, né? Então, estude, veja os devedores, veja se isso é algo que serve para você, se é algo que se encaixa ao seu percentual, ao seu perfil de risco. E se for algo atrativo, opte pela compra do ativo. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.